de hoje é o estudo da segunda e a terceira carta de João. Vamos nos situar aí, vamos ver aonde nós estamos estudando no mapa. Então veja aí nosso mapa. Realmente o ministério de João vai ficar aí no começo entre Jerusalém e Samaria, essa região entre Jerusalém e Cesareia, né? Depois, já mais lá para frente, ele vai a Éfeso, segundo a tradição cristã, onde ele vai cuidar da igreja, a igreja mais importante da Ásia Menor, a igreja mais forte. E, por último, ele vai terminar a sua vida na ilha de Patmos, que você vê aí em vermelho, onde ele escreve o livro de Apocalipse. Bom, vamos ver agora o momento que nós estamos estudando a nossa linha do tempo. Então, durante o império de Tibério, João, o discípulo amado, ele vai ser chamado por volta do ano 27 depois de Cristo, quando começa o ministério de Jesus. E aí, então, ele vai acompanhar Jesus como seu discípulo fiel até a sua morte e ressurreição. Lembrando que João foi o único discípulo que ficou aos pés da cruz. Daí, então, João vai acompanhar esse processo muito forte de expansão, de desenvolvimento da igreja apostólica da Judéia até Samaria, e aí sim até Antioquia, lá na frente, até vir a primeira viagem missionária de Paulo, atingindo a Ásia Menor, a segunda viagem missionária de Paulo, atingindo a Europa, a terceira viagem de Paulo, assim, fortalecendo esta igreja tão importante que era a igreja de Éfeso. Aliás, ele ficou aí 3 anos na igreja de Éfeso, e depois vem a quarta viagem missionária de Paulo, nesse momento já a caminho da sua morte, porque o imperador Nero estava perseguindo todos os cristãos. Então, por volta do ano 67, morrem Paulo e Pedro. E João, provavelmente por volta aí deste período, ele vai para Éfeso, fortalecer esta igreja tão importante. No ano 70, acontecerá a destruição de Jerusalém pelo imperador Vespasiano. Depois vem Tito e o imperador Domiciano, a partir do ano 81. E é nesse período aí que o apóstolo João vai escrever as suas cartas, o Evangelho e também o Apocalipse. Então você citou aí na linha do tempo. E assim vai facilitar hoje o que nós vamos estudar, que é a segunda e a terceira cartas de João. Perfeito? Algumas curiosidades sobre João, que nós já falamos em aulas anteriores. Quem era João? João era o discípulo amado, ele foi um dos primeiros discípulos a serem chamados. Lembrando que João, ele era sócio de pesca, né? Ele era um pescador, tinha uma sociedade com Tiago, seu irmão, Pedro e André. Possivelmente ele foi discípulo de João Batista, ele era chamado de Boanerges, né, filho do trovão, porque ele tinha a boca um pouquinho pesada. Além de ser o discípulo amado, ele também participou dos momentos mais importantes de Jesus, como a transfiguração. Nós sabemos também que Maria passou a ser a sua responsabilidade familiar. Então Jesus ali na cruz delega o cuidado de Maria por parte do apóstolo João. Nós sabemos também que provavelmente esta tal de Salomé, que era uma das mulheres presentes na crucificação, seria a mulher de Zebedeu, ou seja, a mãe de João e de Tiago. Bom, o tema central da segunda carta de João é a vitória sobre os falsos mestres. Nós falamos um pouquinho, né, sobre o falso profeta, o anticristo, nós vamos retomar nesta carta. Agora, é muito diferente a primeira carta da segunda e da terceira, porque Bispo G, parece que a segunda carta e a terceira ele está escrevendo para a pessoa mesmo, é mais pessoal, né? Ela é mais pessoal e a gente mostra, sabe, é interessante, Dani, quando você lê essa terceira carta, é que você vê um aspecto que tem que ter, porque às vezes o que ocorre é que nós ficamos muito focados naquilo que é a aprendizado, formação, e nos esquecemos de algo muito importante que é a comunhão. Uhum. A comunhão, ela fazia parte, comunhão, o partir do pão, ensinar, tudo. Então, acho que ele era tão completo, o apóstolo João, que até esse lado da comunhão, que era algo forte nele, tanto por isso que Jesus o amava, era o discípulo amado de Jesus, né, o amor ágape, era pertinente. E nós vemos que ele, então, escreve uma carta mostrando esse lado. Então vamos começar a ler a carta? Vamos ler o capítulo 1, versículo 1. O presbítero à senhora eleita e a seus filhos, a quem eu amo na verdade, não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre,
A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Bom, Bispo G, a palavra verdade é a palavra que mais aparece, né? Verdade, 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 amor, amor, amai, amai. Então, amor e verdade são as palavras-chave do apóstolo João. Então, ele vai falar sobre a verdade, que a verdade está naqueles que realmente reconhecem Jesus como Senhor e Salvador, tudo bem. Ele fala sobre uma senhora, senhora eleita. Afinal, era uma senhora mesmo ou era uma referência à igreja, já que a igreja era a noiva de Cristo? Não, eu creio que era focado mesmo em alguém que era conhecida dele. Eu não entendo que seja a igreja aqui, porque a carta é muito pessoal. Ela não tem um aspecto doutrinário, um aspecto de formação, não tem um aspecto apocalíptico e nem também para desfazer as heresias. Então, é a senhora eleita, era uma senhora a qual eu escrevia. E é interessante que seja uma senhora, porque não é alguém tão próximo do dia a dia, né? Não é alguém que é um apóstolo, não é alguém que é um presbítero, que era um ancião, né? Aqui o termo presbítero não é o colocando como presbítero em termos de hierarquia, mas como ancião, porque ele já estava com uma idade bem avançada, né? Tanto ele quanto Pedro, quando escreve a outra carta, né? Ele era um apóstolo, o único apóstolo vivo naquele momento dos que andaram com Cristo, né? Isso. Então, ele realmente está com muita idade. Ele devia beirar os 80, 90 anos, né? 80 e poucos anos já tinha. Com certeza, né? Que é muito tempo para a época. 80 anos. 80 anos é um... Muito bacana. Bom, ele vai falar com essa mulher, que devia ser uma mulher bem conhecida, né? Porque ele fala que todo mundo conhece, então, quem será essa mulher? Enfim. Mas ele vai, de novo, falar sobre o anticristo e sobre o falso profeta. Vai falar o quê? De espíritos que precisam ser combatidos pela igreja. Vamos ler? Versículo 7. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas, faz-se cúmplice das suas obras más. Bom, nós vemos aqui, Bispo G, que ele vai reforçar alguns assuntos que ele já tinha tratado na carta anterior. Então ele vai falar sobre doutrina, vai falar sobre os espíritos enganadores e tudo mais. Provavelmente essa pessoa, ela estava em uma igreja que estava sendo contaminada ou estava à beira de uma contaminação, né, por parte de falsos mestres. Agora, ele é muito radical no posicionamento dele. Ele fala assim, nem receba, porque se você receber, você tem pacto com essa pessoa. E aí, Bispo G? E aí que é o problema das mulheres. Sem preconceito, mas a realidade é que as mulheres elas são muito abertas, pelo fato de elas serem mais emotivas, mais sensíveis. Então ele toma uma posição aqui um pouco radical, porque as heresias que surgiam, elas tinham aparência de bem. E a mulher, ela de alguma forma, aquilo que falam, aquilo que é colocado, se a pessoa se apresenta muito bem, a mulher ela tem a tendência de não ver, vamos dizer, a maldade que está por trás, até pelo fato de, às vezes, um limitado conhecimento. As mulheres naquela época não tinham conhecimento profundo das escrituras como os homens tinham. Aliás, em todos os níveis. Então, ele aqui é um pouco radical, ele tipo blinda. Por que ele blinda? Ele blinda pela falta de conhecimento que as mulheres já tinham na época e até por elas serem mais suscetíveis, por não conhecer profundamente, serem mais suscetíveis ao mal, ao erro, como ele coloca aqui. Agora, o fato de eu receber uma pessoa hoje, vamos falar no momento hoje, receber uma pessoa que, por exemplo, ela fez mal para a igreja. Então, eu recebo uma pessoa na minha casa que fez mal. Mal mesmo, assim. Perseguiu, foi da igreja, saiu e fez mal. Isso é ruim? É péssimo.
Por quê? Porque se fosse dos nossos, estaria com a gente. Se causou dano, obviamente, é alguém que escandalizou, porque não é somente um pecador. Pecador a gente admite na igreja, ministra, acompanha, mas o herege, o que causa divisão, esse é alguém que tem o mal em si e tem a tendência para levar ao escândalo. Então é um mal que a gente não deve realmente. A Bíblia fala que, inclusive, já o que comete o pecado, que já comete o pecado, a Bíblia fala para a gente nem comer com ele. Alguém que se diz cristão e vive na prática do pecado. Quanto mais alguém que ainda é um herege. Então não dá para receber em casa, né? Alguém que causa divisão, é contra o mover que nós pregamos e assim por diante. Eu já vejo a pergunta de alguém em casa falando, mas Jesus não comeu com pecadores? É diferente. O contexto é diferente. O contexto é o seguinte, comeu com pecadores que eram ignorantes em relação à salvação. Quando nós vemos que fala, o próprio apóstolo Paulo falou, não estou falando dos idólatras deste mundo, dos pecadores deste mundo, estou falando daqueles que se dizem irmãos e que continuam no pecado. Com esses nem comais. Então, com o ímpio, com o pecador, o herege, aliás, o idólatra, aquele que não tem conhecimento de Jesus Cristo, na liberdade você vai conviver até para levar para a salvação. Mas aquele que já provou do Espírito Santo, que já teve a sua vida com Jesus Cristo e quer continuar no mal, nem come com ele. Com certeza, não tem aliança, né? É, claro. Tem liga. E também fugir da aparência do mal. Imagina você ser uma pessoa que, né, é complicado, não é adequado. Né? A interpretação, ainda por mais que tenha uma boa intenção, por mais que você seja blindado e não se contamine, você está dando uma mensagem muito negativa. Paulo fala muito desses, né? Porque fala que a linguagem deles corrói como câncer. Agora, para um homem usar esse termo, o termo câncer é um termo pesado. Então, ali o câncer que é usado lá não seria o câncer que a gente fala aqui, não. Aqui era como uma lepra que corroía, que ela tirava, arrancava pedaços da pessoa. Então, se o apóstolo Paulo fala que a linguagem daqueles que são hereges é para corroer como câncer, então veja o mal que pode trazer alguém você receber dentro da sua casa. A terceira carta, ela é mais pessoal ainda do que a primeira, porque já tem o nome do ser humano já. É verdade, essa é bem pessoal, ela não traz nada de doutrina, nem alerta, nada. Que é um tal de Gaio. Gaio. Né? Então vamos ler, então? Vamos lá, capítulo 1. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Bispo G, pergunta, uma carta tão pessoal, por que ela faz parte do cânon sagrado? Porque Gaio, ele foi uma pessoa que ele recebeu, não somente aqui nós vemos essa comunhão com João, mas ele recebeu, na época que ele é macedônio, lá em Derbe, ele recebeu o apóstolo Paulo na sua casa. Então, ele era alguém que tinha o coração aberto à obra. Então, era alguém que foi mesmo escolhido por Deus para receber o mover apostólico. Então, na sua segunda viagem, Paulo vai lá, é bem recebido, e ali continua uma fonte, porque era uma pessoa muito bem de vida, né? A palavra Gaio quer dizer Senhor. Então, era alguém muito bem posicionado financeiramente, e ele não media esforços para manter esse mover. Então, era alguém que nós colocamos, entre aspas, que investia no reino. Então, ele se tornou uma carta sagrada, porque essa pessoa era sagrada, no termos da constituição dele e da dedicação e o quanto ele acrescentou no Evangelho, a ponto de chegar até João. Veja, se caminhou com Paulo, Paulo era um pouquinho ainda anterior a esse momento de João, porque Paulo viveu antes da destruição de Jerusalém. Agora, imagine depois da destruição de Jerusalém, os apóstolos sendo perseguidos e tudo o que aconteceu, o quanto essa pessoa não foi importante. Verdade. Agora, ele trata Gaio como filho. Que eu lhe pergunto, será que é o mesmo Gaio de Paulo? Porque Paulo gerou Gaio. E João o trata como filho. Mas às vezes o aspecto do filho, principalmente, Paulo não, Paulo era filiação apostólica.
Mas o apóstolo João, pelo carinho que ele tinha, o termo, inclusive, que aqui que ele usa, é um termo mais afetivo. Não é o de filiação, porque ele usa muito filhinhos, ele tem esse contexto, né, que é um pouco diferente do apóstolo Paulo. Paulo era muito exato, né? A mente de Paulo e a mente de João são completamente diferentes, né? E até a linguagem que ele usa. Então aqui o contexto do filho é mais um filho como alguém querido na fé, do que propriamente alguém gerado por ele. Agora, o versículo 2, né, que fala, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma, aqui é um versículo muito bacana sobre esse tema prosperidade, que infelizmente algumas vertentes evangélicas se opõem. Nós temos um apóstolo aqui fazendo votos, falando que você tem que ser próspero. Aliás, eu me opor à prosperidade é uma coisa completamente estúpida, porque o próprio Jesus fala nas bem-aventuranças, Macários, né, palavras que você seja próspero, afortunado, enfim. Né? Então não tem como você vê que João falando de uma prosperidade que naturalmente esse homem deveria ter, né, porque ele era próspero, ele fala sobre prosperidade da alma. O que é essa prosperidade da alma, Bispo Gil? Então, Nani, olha, o que ocorre, a gente até entende, porque determinados segmentos que ficaram paralisados, não têm um mover hoje, não tem a proeminência que existia, não salvam tantas pessoas, não fazem aquilo que é necessário, de repente tem que achar alguma coisa para criticar. Tá. E a crítica vai ser em cima da prosperidade. Então, o que eles veem? Eles veem o que é exterior. Obviamente, existem alguns ramos que a pessoa coloca de uma forma meio errada, na base de uma troca. E Deus não é Deus de troca, mas Ele é galardoador dos que o buscam. Então, nós vemos que é mais uma proteção que, de repente, eles ficam contra, não a prosperidade, que a prosperidade de Deus é alguma coisa flagrante. E até essas igrejas mais históricas, que criticam, que colocam aí a teologia, nós como, inclusive, né, chamados neopentecostais, da teologia da prosperidade, então eles colocam isso simplesmente para buscar alguma coisa, porque eles não conhecem a fundo aquilo que a gente pratica. E aqui nós vemos a prática sendo estabelecida, que a teologia da prosperidade é a prosperidade da palavra de Deus. É a teologia de João. É a teologia de João, a teologia de Paulo, é a teologia de Jesus. Porque Jesus era próspero e profetizou prosperidade para nós, graças a Deus. Graças a Deus. E aqui nós vemos da mesma forma João profetizando, porque ele era uma pessoa próspera, aqui é o contexto próspero financeiramente. Porque era alguém que recebia as pessoas na sua casa, quer dizer, sem qualquer restrição, alguém muito aberto, liberal. Então a prosperidade dele era alguma coisa muito grande, reconhecida na alma, e obviamente era a palavra profética para que ele fosse próspero em tudo que fizesse também. Vamos ter uma figura após Gaio. Gaio é a figura boa da carta, né? João agora fala de uma figura muito ruim, para alertar Gaio, né, de algo que estava acontecendo em algumas igrejas na época. Vamos ver o versículo 8. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, e aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Alguns estudiosos falam que Diótrefes seria um líder de uma comunidade e Gaio era de outra. E que ele era um cara completamente anti-apostólico. O cara, não recebo ninguém, não acolho, né? Aquela coisa de minha comunidade fechada, eu faço o que eu quero, eu mando aqui. Quer dizer, começou a perder o verdadeiro sentido de corpo da igreja, de unidade da igreja. Nós vemos esse aspecto acontecendo lá atrás, coisas que ainda acontecem hoje. Né? A perda do pensamento da unidade. Não tem problema, você pode ser uma comunidade tal, outra igreja tal, apostólica. Nós somos muitas igrejas, com culturas diferentes. Mas nós precisamos ter a unidade, porque nós temos o mesmo objetivo, né? O Evangelho, pregação, Cristo, ponto.
Nós vemos aqui um cara que não era, um cara que estava se levantando contra. Eu não acolho e ainda falo que não é para acolher os apóstolos. E um detalhe, Dani, que isso infelizmente acontece, né? É alguém muito ambicioso. Então ele desejava ter a primazia. Então, obviamente, havia ali algumas comunidades. Ele era um líder de uma comunidade chamada Diótrefes, e ele, então, exercia um domínio, alguma coisa forte, mas ele queria ser o apóstolo, o primaz. Então, ele queria exercer essa primazia, então mostrando um lado totalmente contrário ao verdadeiro cristianismo. A gente vê no nosso meio pessoas assim ainda hoje. Que se você não puser ele em honra, ele não vai. Se não tiver algo para o ego, não aparece. Não participa, eu tenho que ser. Olha, e não é um, não, são vários. Exato. Que é uma marca totalmente contrária ao que Jesus fez. Então, Jesus lavou os pés dos discípulos, Jesus deu um exemplo, quem quiser ser o maior vai ser o menor, porque a primazia ela é alcançada automaticamente, ela é pelo Espírito. Nós vemos nosso apóstolo hoje, e todos sabem, estão convictos, ele exerce a liderança do verdadeiro apostolado aqui no Brasil. E outros apóstolos e outros ministérios reconhecem isso. Agora, o apóstolo não procura essa primazia, que ser mais do que os outros, ou se estabeleceu, não. É algo que é natural, que se manifestou na vida dele, não por aquilo que é, vamos dizer, um querer, ou porque é grande, porque nós vemos que existem até ministérios maiores do que o nosso. Mas o que é o conceito? É o conceito do verdadeiro apostolado. Então, aquilo que é uma verdade espiritual que é imbatível. E eu me lembrei agora, Bispo G, de um exemplo muito interessante, né? Às vezes de coisa muito menor. Então, na igreja, por exemplo, o pastor, ele tá no culto pregando, aí fala de por exemplo, de uma atividade que foi feita, um evangelismo, vamos supor assim, né? E aí ele fala, olha, glória a Deus pela vida do João, do José, da Maria, que eles foram evangelizar. Aí ele esqueceu da irmã, sei lá, Ana. E aí a Ana fica chateada. Ela fala assim, puxa, o bispo esqueceu de mim. Bispo não me honrou. Lembrou de todos os outros, mas não lembrou de mim. E aí, eis a pergunta, né, Bispo G? Para quem que você fez? Para quem que você evangelizou? Para quem que você realmente trabalhou? Então, eu acho que quando a pessoa está certa que ela não fez para homens, ela fez para Deus, ela não fica chateada com nada. E ela não está nem aí também quando elogia. Porque ela sabe também que o elogio acaba trazendo uma satisfação para o ego que pode se tornar muito nociva. É assim, né? Tem os dois lados, né? Aqui, inclusive, Dani, é interessante que o Demétrio é alguém assim, né? É alguém que não está muito preocupado em aparecer, mas que dá muito fruto, né? Que é o outro que é o último, exato. Né? A gente vai falar daqui a pouquinho. Mas, assim, existe o lado da infantilidade de pessoas que querem esse reconhecimento, correto? Diante dos homens. Mas existe um outro lado que é importante, Dani, que é o galardão. Claro. Então, se Deus fala do galardão, o que é o galardão? É um prêmio. E o galardão se manifesta também como reconhecimento, porque o galardão era a coroa aparecia. Então, tem um lado de nós vermos pessoas que às vezes são imaturas porque não apareceram na foto, né, entre aspas. Mas existe outro lado, às vezes, das pessoas também que deixam de a quem honra, honra. Claro. Esse equilíbrio é importante, né? Tem a falta de maturidade, mas também tem o lado dessas pessoas também gostarem de ser e ter essa expressão. Eu, dentro do que eu posso sempre, eu elogio a quem devo elogiar e devo a quem reconhecer também, né? O reconhecimento não tem problema, tanto é que o apóstolo Paulo, ele fala vários nomes nas cartas que ele reconhece, pessoas que são cooperadores e tal. Elogia. Não é esse o problema. Agora, minha motivação não pode estar nisso. Não pode, de maneira nenhuma. É isso que é o perigoso. Agora, eu posso fazer uma denúncia aqui, já que a gente está no momento aqui, né, abrindo o coração. E é bom, né? Estou falando de carta mesmo, pessoal. Vamos aproveitar aqui, então, no momento de denúncia, né? Acho que a pior coisa que tem é você saber que tem um evento, uma coisa importante, e a pessoa só vai lá, bate a foto, posta no Instagram e dá o fora. Ah, bom. Isso Aí não pode, né, Bispo G? Oh. Então tem muitas coisas que nós temos que tomar cuidado. Ainda mais nesse mundo moderno, que tudo é tão falseado, que na medida que as coisas são tão falseadas, na mesma medida, as informações elas correm muito rápido. E nós temos que vigiar mesmo com a nossa postura. Porque, às vezes, você expor algo que não é perigoso. A verdade, já que falamos do apóstolo da verdade, fala tudo que é verdade, a verdade se manifesta.
Não é? E a palavra pelos frutos os conhecereis. Então, eu sou uma pessoa assim, que eu vivo muito desta ética. Eu posto aquilo que eu acredito, eu posto aquilo que é a verdade. Né? E aquilo que nós vivemos. Então, você não vai ver foto de eu fazendo qualquer outra coisa que não seja obra. Porque essa é a minha verdade. Amém. Não é? Então, que é diferente de outras pessoas. Então, às vezes, você vai lá no Facebook da pessoa, a pessoa está lá na igreja, ela tira uma foto bonita no louvor, cantando, aquela coisa bonita. Mas as outras fotos são o sangue de Jesus, precisa de um pouco mais de roupa. Né? Aí você fala, o problema é minha vida é minha, faz o que você quiser. Claro, a vida é tua, você faz o que você quiser. Só que é difícil a gente falar, como a gente está falando aqui, né, de ter que andar em santidade, andar na luz. É confuso isso. E sabe uma coisa que eu fico pensando, Bispo G? É sobre escândalo. Né? Porque eu fico pensando no ímpio. Então imagina eu estar falando isso, né, no trabalho. O ímpio está lá no trabalho, ele vê o homem de Deus. Vem o homem de Deus. Aí vem o homem de Deus e fala, não, você tem que ir para a igreja, você precisa de Jesus, você tem que conhecer, é uma bênção, minha vida está sendo transformada e tal. Poxa, o ímpio olha e fala assim, meu Deus, que legal, né, tal, que euforia, que bacana, deve ser demais. E tal assim, né. Aí ele começa a olhar o Facebook do cara. Aí o cara, né, ou qualquer outra rede social, tá? Instagram, né, Twitter, qualquer bagaça moderna. Aí ele tá lá assistindo, ele fala, poxa, mas peraí, o cara vai na igreja, mas ainda tá parecido comigo. Ele continua, então pode ir na igreja, ele pode continuar sendo como eu sou? O próprio ímpio já vai achar esquisito. O próprio ímpio vai falar, nem vou porque é melhor ficar onde eu tô, não é? Do que eu ser mentiroso. Lógico. Agora, o pior é que passa uns meses, aí começa a luta. Começa o aperto. E aí, no primeiro momento, era todo eufórico, agora é a obra, você precisa, e de repente está lá reclamando de Deus. Não é? Ai, por que aconteceu isso na igreja? Ai, que droga. Ai, onde está Deus? Aí, imagine a cabeça de um ímpio, olhando aquilo e fala assim, mas peraí. 2 meses atrás, o camarada falou para mim que a vida dele foi transformada, que Deus era a solução para tudo, e agora o cara está falando contra Deus? O cara está reclamando? Então, isso é o quê? O tal do escândalo. Não é? É exatamente a postura inadequada e que nós vemos aqui um Diótrefes que ainda tinha título, um cara que era líder. Sem dúvida era. E sendo usado por Satanás, para o mal. E João chama atenção, porque isso é algo muito legal, isso que a gente está falando, que às vezes está aqui um cara do mal ocupando o espaço, e o outro que é bom está acuado. E que deveria também se posicionar. Deveria, né, agir como um líder. Mas vamos aqui ler o versículo 12, fala assim, ó, quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho até a própria verdade. Nós também damos testemunho e sabemos que o nosso testemunho é verdadeiro. Então ele defende Demétrio, mas na verdade assim, Demétrio, você precisa aparecer mais do que esse Diótrefe aí, cara. Não é? Eu acho que aqui houve uma mudança nessa igreja, porque não é qualquer um, é o apóstolo João que está falando. E aqui ele fala nome. Agora, não adiantava também só chegar e punir. Você está colocando uma coisa muito séria, Dani. Não adianta punir o aparecido, né, o que quer aparecer. Tem também que exortar aquele que tem condição e não quer se manifestar. Exato. Ele tem que tomar a posição dele. Demétrio aqui teria que assumir também essa posição e não o outro que quer só assumir a primazia, né? Que está toda hora na foto, por mais capacidade que possa ter, né? Muito bem. Estudamos aí, vamos revisar. Estudamos a 2ª e 3ª carta de João, o discípulo amado de Cristo que morreu de velhice e escreveu os livros mais recentes da Bíblia. As cartas são mais pessoais e abordaram os temas. Como em todos seus livros, João exorta sobre a verdade absoluta, que é a salvação em Jesus Cristo. Combate a doutrina dos falsos mestres, principalmente do egoísta Diótrefes. Tome nota da agenda do programa Escola de Profetas. Não perca a oportunidade de se aperfeiçoar mais no conhecimento da Palavra de Deus e desenvolver seu ministério. Participe dos cursos do Centro de Estudos Apostólico. Para mais informações, acesse ceaapostólico.com.br ou entre em contato pelo telefone 11 3203 0641.